E aí, galera, que Fluminense é esse? Deu chance pro Fortaleza. E o Fortaleza deu chance para o Fluminense. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Olha aqui, um jogo que o Fluminense precisava desesperadamente. Como esses dois outros jogos, o Fluminense precisa também desesperadamente. Arrancou o empate aos 39 minutos. Jogou bem. Primeiro tempo, 15 minutos. Aos 10 minutos, o Keno fez uma jogada espetacular. Meteu a bola para trás e o Lima meteu o gol. Mais uns 10 minutos, bem, poderia ter feito o segundo gol. Apagou. Aí o que fez o Fortaleza, que veio exatamente para isso? Botou o time todo para trás e segurou o Fluminense. Chamou o Fluminense. E o Fluminense foi, que estava precisando, está dentro de casa, diante da sua torcida, foi para dentro. Muito bem. Só que abriu o contra-ataque. O contra-ataque com Moisés, Lucero e o Marinho, pelo lado direito. Só que o Marinho, e naturalmente o treinador percebeu que o Keno estava dando um passeio no Brits. O que o Marinho fez? Recuou. Foi ser auxiliar do lateral. E o Diogo não foi para dentro, o lateral Fluminense tinha que ir para dentro. E alguém tinha que entrar aqui na meia para forçar a barra em cima do Brits, porque a cobertura do Kusevich não era boa. Então o que acontece? O Fluminense, ao invés de explorar isso, não soube explorar. E o Marinho o que fez? Recuou. E aí tinha que chamar o lateral não veio. Muito bem, ficou lá. Só que, quando o Fluminense atacava, o lateral vinha até um certo ponto e se metia pelo meio. Aí não é vantagem. Para se meter pelo meio, tem que botar gente do meio. Ele tinha que vir aqui, acompanhando o Keno. Mas não veio, se metia no meio. Mas abriu a retaguarda toda, exatamente por contra-ataque, que era e que foi a força do time do Fortaleza, deixando os dois zagueiros fracos na velocidade, Thiago Silva e o Thiago Santos, os dois plantados. O meio do campo, cabeça de área, Martinelli, saía um pouco, abriu lá atrás para o Lucero e para o Moisés. Foi a tristeza da história toda. Por quê? Porque 19 minutos, o Moisés, 19 minutos, Lucero cruzou uma bola para o Moisés, e o Moisés olhando, galera toda olhando, Moisés entrou lá por trás e empatava o jogo. E aí, aos 42 minutos, Marinho entrou sozinho, não tinha lateral, não tinha cobertura do Thiago Santos. O Marinho entrou aqui, foi lançado, entrou sozinho. Quem saiu na cobertura é o Thiago Silva. Ao invés do Thiago Silva barrar o Marinho, que ia entrando aqui, ele foi correndo para dentro da área. E o Marinho foi correndo para dentro da área. Chegou lá, o Thiago Silva tropeçou. Marinho chegou um pouco mais para cá e meteu o gol. Simples assim, como eu estou dizendo. Não tem condição, estou repetindo, os dois zagueiros, Thiago Silva e Thiago Santos, ficarem livres. Tem que botar um cabeça de área aí, porque se o adversário tem um atacante só para o contra-ataque, os dois também. Um encosta e o outro sobra. Beleza. Se o atacante, se o time tem dois atacantes, um para pegar o contra-ataque e o outro para chegar,
você precisa de 3. Porque um encosta e o outro sobra e o cabeça de área marca. Porque do contrário, eles ficam expostos e eles não têm velocidade. Você vê que os dois não saem para cobrir os laterais, normalmente. Não saem, porque eles não têm velocidade. E se eles ficarem, os dois, pegar um no contra-ataque rápido, como aconteceu, ora com o Lucero, ora contra o Moisés, ora contra o Marinho, eles não têm velocidade para isso. Então isso é uma dificuldade para a defesa do Fluminense. Quando o adversário joga recuado, só metendo as bolas para o contra-ataque, montar o contra-ataque em cima dessa falha que tem a defesa do Fluminense, tá certo? Aí agora, quando é um jogo normal, aí não, sem ter velocidade, é normal, que eles estão fechados, fecha o meio do campo, está tudo fechado, então não tem espaço para o trabalho dos adversários. Agora, quando o adversário chama o Fluminense e o Fluminense vai, abre a retaguarda toda, aí é o maior desespero, como foi. Eles viraram o jogo no primeiro tempo por pura falha de marcação e falha de cobertura. Veio o segundo tempo. E um outro detalhe antes que eu me esqueça. O lado direito do Fluminense só funcionou com o Samuel Xavier, que foi lateral, que foi meio do campo e que foi ponta, porque o Arias não produziu absolutamente nada no primeiro tempo. Ele ficou parado lá. O Arias não é isso. O Arias ocupa a lateral, vem para o meio na diagonal, chuta no gol, faz gol, vem para o meio, ajuda a armar, isso tudo é o Arias. O Arias não foi isso no primeiro tempo. Por isso talvez o Fluminense não tenha se dado bem lá pelo lado direito, deixando tudo nas mãos ou nos pés de Samuel Xavier. O Arias simplesmente tocava a bola, recebia, tocava a bola. O Arias tinha que se meter aqui, não fez absolutamente nada. Veio o segundo tempo, foi um Arias diferenciado, foi para a ponta esquerda, veio para o meio, fez tabela no meio, chutou no gol, perdeu o gol, perdeu 2 grandes oportunidades pela lateral, entrando na diagonal. Teve um que botaram ele na cara do gol, o Ganso, ele trouxe sozinho, e ao invés de chutar, cruzou. Até nisso ele estava meio desnorteado, mas é um grande jogador, que no segundo tempo subiu de produção. E ele subindo de produção, sobe todo o time. Sobe o meio do campo, sobe o ataque. E aí o que fez o treinador? Tirou o Lima, botou o Serra. Eu não tiraria. Tirou o Martinelli, botou o Bernal. Eu também não tiraria. Tirou o Keno, tá bem, botou o Renato Augusto. Tirou o Cauê, botou o Cano. E o time subiu de produção no meio do campo, né? Descansados e tal. Tirou o Diogo, botou o Kennedy, que não foi muito bem, mas em compensação, o Renato Augusto deu um ritmo melhor junto com o Ganso. Então não adianta você botar 30 atacantes se a bola não chega lá, se não tem quem arme. E o treinador compensou isso, botou o meio do campo mais para armar e botou os caras na frente. E levou o Arias para o meio, levou o Arias para meia e botou o Cano lá. O Cano tem que receber bola. Ele recebendo bola, você pode cobrar dele. E para cobrar dele, ele recebendo bola, é difícil, porque ele bota para dentro. Como botou. Aos 39 minutos, o Samuel Xavier foi, meteu a bola embaixo da perna do lateral, cruzou a bola, Renato Augusto de cabeça, eu não sei se ele queria achar o Cano, que estava aí, ou ele cabeceou para o gol. De uma maneira ou de outra, a bola foi no Cano. E o Cano sabe fazer o gol, meteu o gol de cabeça aos 39, empatava o jogo. Daí para frente, o time do Fortaleza recuou um pouco e armou 2 contra-ataques. Quase eles fizeram
2 gols pela fraqueza de marcação dos 2 homens de área do Fluminense. A sorte é que aos 46 minutos, independentemente da jogada, do impedimento, os caras entraram de novo sozinhos e meteram o gol. Só que o Bandeira deu o impedimento acertadamente, que estava impedido. Se ele espera um pouco a metida de bola, de novo falha da defesa de marcação do time do Fluminense. Empatou o jogo, foi um grande resultado, foi. Agora os próximos 2 jogos ele vai jogar dentro de casa e a galera tem que ir e o Fluminense tem que ganhar. Craque do jogo, eu vou botar o Cano, que empatou o jogo, tirando o sufoco, o time do Fluminense. A baranga do jogo, eu vou botar o Mancuso, a baranga do jogo. E o Rafael Claus e o Wagner Reuei como VAR, a gente já sabe, 0! Galera, estou mandando aqui um abraço todo especial, guardado para o final, todo especial, para o André Sarmé, filho do meu grande amigo Sarmé. André, um abraço para você e obrigado aí pela parceria. Valeu? Tamo juntos, galera!